Eu agradeço, Bruno, e a todos aí pelo convite da aula. E para mim foi um desafio falar sobre esse assunto, que é um assunto que não tem uma direção única na literatura. Tem vários estudos que eu vou acabar mostrando com resultado diferente. E nosso objetivo aqui não é só mostrar o estudo foi positivo, negativo, a diretriz fala isso. É dar uma passeada pela evidência, conhecer as nuances de cada trabalho, para a gente conseguir extrair o que tem de mais precioso na literatura, tá bom? Vamos lá. Só para vocês já se situarem com relação a tempo e programação da aula, esse vai ser o roteiro. Eu vou falar um pouco de aterosclerose, um pouco da estatina, vou falar um pouco da evidência de prevenção secundária. Prevenção secundária, para quem não sabe, é para quem já teve algum evento aterosclerótico clínico, seja infarto, AVC ou doença arterial obstrutiva periférica. Outro ponto, a evidência da estatina na prevenção primária, em quem não teve doença ainda, você quer prevenir. E aí a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada sobre a evidência da estatina em pacientes dialíticos. Tá? Depois a gente fala sobre as diretrizes e nossa casuística. Bom, aterosclerose é a principal causa de mortalidade no mundo. O paciente dialítico, todo mundo sabe que é um paciente que tem uma alta taxa de evento. E a aterosclerose se dá por meio, basicamente, existem N fatores que contribuem, como pela infiltração de colesterol, principalmente LDL, ativação de células inflamatórias, ativação de células musculares lisas, produção de matriz extracelular, formação de células espumosas, calcificação, aumento de volume de placa. Isso pode combinar com rompimento de parede de placa, erosão, com evento coronariano, por exemplo. Tá? Aqui eu trouxe já... Eu trouxe já uma foto de microscopia eletrônica, eu achei muito interessante isso. Esse estudo ele pegou rato, injetou LDL na circulação do rato e 2 horas depois foi avaliar o endotélio. Na microscopia eletrônica você já percebe que começa a ter infiltração de LDL no endotélio desses ratos, mostrando talvez um papel possível do colesterol. Estudo muito antigo da década de 90. Com relação à parte inflamatória, esse outro estudo já também nessa linha de imagem microscópica aí, pegou macacos e foi submetido a uma dieta rica em colesterol e depois de 14 dias observou o endotélio desses macacos e começou a notar uma presença acentuada de células inflamatórias aderidas ao endotélio e adentrando para dentro do vaso, da parede do vaso sanguíneo. Para a gente entender que tem um papel de lípides, um papel de inflamação no processo de aterosclerose e um papel de trombose. Nesse artigo do Peter Libs do ano passado, que é a maior referência de aterosclerose no mundo, ele colocou essa imagem que mostra aqui no lado A uma placa que sofreu uma fissura da sua parede com trombose. Ela pode se regenerar, formando uma placa maior. O trombo pode progredir, obstruindo a circulação, dando um infarto, por exemplo, ou pode ficar com o trombo parcialmente exposto aí. É um achado que a gente vê em pessoas que morrem por outros motivos e tem placas parcialmente cicatrizadas. Tá? Outro mecanismo também, não é só a ruptura de placa que acontece para ter evento coronariano, por exemplo, é ter erosão da superfície da placa. Faz uma erosão e aí você começa a ativar a coagulação e você pode ter um evento, por exemplo, coronariano. E uma coisa que chama muita atenção é que não existe previsibilidade de aterosclerose. É uma doença até um pouco ingrata com a gente. Achava-se que a aterosclerose ia crescendo de forma linear ou logarítmica, mas de certa forma previsível. E não é assim, ela é uma doença inflamatória. Como toda doença inflamatória, progride em surtos e remissões. Ela tem um período de quiescência e ela tem um período que a placa sofre uma instabilidade e ela aumenta de volume ou pode ter algum evento clínico, tá? E isso que a gente fica um pouco angustiado, porque a gente não consegue prever. A gente achava, por exemplo, as placas maiores são as que dão mais eventos. Não necessariamente. O estudo Prospect mostrou pra gente que mais de 50% dos infartos vem de placas não obstrutivas. Entendeu? Então a aterosclerose é uma doença um pouco ingrata. Mas a gente está aqui para fazer a nossa parte e tentar combatê-la. E hoje, assim, ela tem 3 pilares fundamentais de entendimento dela. Um pilar é a via lipídica. Essa já é sabida, quem tem mais LDL, por exemplo, tem mais taxa de evento, quem reduz LDL tem menos.
consegue preencher os postulados de Koch para ter uma relação de causalidade. Tem a via trombótica, ninguém tem dúvida que tem que dar AS para prevenção de infarto, seja primário ou secundário. Hoje em dia é mais secundário, a gente não dá muita AS na prevenção primária. Ninguém tem dúvida de trombolizar um infarto com supra. Então a trombose é algo extremamente presente. Só que uma via que vem ganhando cada vez mais força na literatura é a via inflamatória. Por N observações, por observar que pacientes com artrite reumatoide, pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, paciente com HIV crônico, têm alta taxa de evento cardiovascular por inflamação crônica. Estudos de coorte observacionais mostraram que o aumento de proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, prediz mais que hipertensão e dislipidemia a taxa de evento cardiovascular. Em 2018 foi publicado o primeiro estudo com um anti-inflamatório, que foi o Cantus, canakinumab, o inibidor de interleucina B, mostrou redução de evento cardiovascular. E aí depois foi publicado o colcotilodoco com colchicina também mostrando. Então essa é uma via que vem sendo cada vez mais explorada ultimamente, a via inflamatória. Bom, mas a gente está para falar da lipídica hoje. O pilar do tratamento é a estatina, não adianta. Medicação mais usada, que todo mundo usa, inibe a enzima HMG com a enzima A e acaba reduzindo o nível de LDL. Tá? Uma coisa que é interessante, que pelo menos eu acho, que as pessoas têm ideia de que se você dobrar a dose da estatina, você vai ter um efeito parecido na redução de LDL. Sei lá, se o paciente tem um LDL de 100, tomando 10 de Rosuva, se você passar para 20, ele vai ter um de 50. Não é assim, você tem uma redução de 6 a 12%, mais próximo de 6, entendeu? Essa tabela mostra isso pra gente. Conforme a gente dobra a dose, você vai reduzindo a cada 6% do colesterol do paciente, tá? Não é linear. Qual é a relação? Pelo menos eu escolhi as 3 principais drogas usadas na prática com a função renal. Simvastatina, 13% excretada pelo rim. Dose máxima aí, sugerida de 10, se avaliar com cautela doses maiores. Atorva só 2%, não tem restrição. Rosuvastatina 10% excretada pelo rim. Alguns autores sugerem um teto de 20 mg, ao passo que sem doença renal crônica o teto é 40. Falando rapidamente sobre prevenção secundária, por que estatina tem benefício? Esse aqui é um dos estudos pivotais, o 4S, avaliou o uso de estatina em pacientes que tinham doença coronária e, para variar, foi excluído Other Serious Disease, quem tinha doença grave, provavelmente doença renal crônica. E a gente começa a ter um problema do paciente dialítico, que normalmente ele é critério de exclusão de muitos trabalhos e a gente acaba tendo uma evidência menor para ele. E teve redução de mortalidade de 12 para 8% comparando um grupo com o outro, mostrando o benefício da estatina na prevenção secundária. Outro estudo também é o CARE. Pacientes que tinham doença coronária foram tratados com pravastatina. Mais uma vez, excluídos doença renal. Mais uma vez, benefício da estatina em desfecho duro de morte coronária e infarto não fatal. E aqui tem uma série de estudos, que eu vou só citar aqui. O LIPID, que mostrou benefício para coronária. O SPARKLE, que mostrou estudo para AVC. O EURECA para AVC. O IDEAL para doença arterial periférica. Um outro estudo com rosuvastatina, melhorando a performance a longo prazo dos pacientes com doença arterial periférica. Então, para prevenção secundária, todo mundo dá estatina, isso é certo, assim, não tem mais essa dúvida na literatura. Na prevenção primária ainda cabe discussão, aqui eu trouxe o maior estudo de estatina que tem, que é o HPS, com 20 mil pacientes, misturava prevenção secundária, pacientes com doença aterosclerótica e primária, diabetes e hipertensão. Mais uma vez, excluídos doentes renal crônicos em estadios mais avançados. E teve benefício também. Se a gente olhar os dados, a estatina teve benefício em redução de desfecho duro desses pacientes. Aqui um estudo já da Marília, o CARDES, que avaliou a estatina para pacientes diabéticos em prevenção primária, ninguém tinha doença aterosclerótica clínica, e também mostrou o benefício do desfecho composto de doença coronária, revascularização e AVC. Aqui também, para quem tem dislipidemia, colesterol aumentado, o OSCOPS Trial também mostrou benefício, tá? E aqui eu trouxe uma meta-análise, a maior meta-análise que tem de estatina, que juntou 26 trials. Tem alguns que são positivos, alguns são negativos, prevenção primária é um pouco complexo, não é tão simples quanto eu estou apresentando, mas de forma geral existe benefício e esse benefício sustenta com a redução de LDL.
Beleza, a gente falou de princípios básicos, farmacodinâmica, evidência secundária, beira-má prática, você não dá estatina para o paciente que já infartou, por exemplo, prevenção primária no diabético, no paciente dislipidêmico, de mais alto risco, algum perfil de paciente vale a pena dar, mas não é para todo mundo. Mas vamos para o principal motivo que a gente está aqui, né, discutindo os dialíticos. O primeiro estudo assim, que começou a mostrar isso foi um estudo prospectivo de 93, que ele pegou os pacientes dialíticos e, de acordo com o LDL, diabéticos, foi observando a taxa de infarto e sobrevivendo, de mortalidade por infarto e de quem sobrevivia. E viu que quem tinha níveis mais altos de LDL morriam mais de infarto, comparado com quem tinha níveis menores. Como isso não é um trial randomizado para isso, isso é um estudo no máximo gerador de hipóteses. Não dá para a gente afirmar nada em cima disso daqui. E aí que vem, em 2004, o primeiro trial para avaliar a estatina em pacientes dialíticos, que foi o 4D. Qual que era o objetivo do estudo? Avaliar o benefício e segurança de atorvastatina em pacientes diabéticos e dialíticos. Qual que era a população do estudo? Tinha que ser diabético, que entraram em hemodiálise recentemente, uma média de 8 meses. Tinha que ter um LDL entre 80 e 190 e não podia ter disfunção hepática. Excluíram extremos de colesterol aqui nesse estudo. O tempo médio de diabetes era 18 meses e tinha uma parcela da população que tinha doença aterosclerótica clínica, 24% DAC, 17% já tinha tido AVC ou AIT, 45% tinha doença arterial obstrutiva periférica. Qual que é o baseline? Baseline, população em torno de 65 anos, a supressão ali em torno de 14/6, populações equilibradas, um pouco mais de 30% de tabagista, que eu já tinha falado, em torno de 28% com doença aterosclerótica cardíaca prévia, uma parcela em torno de 40% com doença arterial obstrutiva, em torno de 18% com AVC. Então misturava prevenção secundária com prevenção primária aqui na população. Um LDL basal ali em torno de 127, triglicérides aumentado, mas populações equilibradas com HDL baixo. Bem o perfil de paciente dialítico, né? E diabético. Aquele paciente que tem um HDL baixo, hipertrigliceridemia e o LDL às vezes nem é tão alto, o que não deixa de ser muito aterosclerótico, né? Muito pelo contrário, é um paciente que acaba fazendo bastante aterosclerose. Tá? Em torno de 50% da população usava antiplaquetário, que a gente sabe que tem interferência na doença, e equilibrado. Qual que era a intervenção? Atorva, 20 ou placebo? 4 anos de segmento. O que era o desfecho do estudo? Era um combinadão de morte, infarto não fatal e AVC não fatal. Qual ocorresse primeiro entrava como ponto para desfecho primário. E na metodologia do estudo? O estudo foi desenhado para ter um poder de 90% para identificar uma redução de 27% no desfecho primário, correndo um risco-alvo de 0,05. Ele tomou como base aquele estudo observacional lá de 93, aquela cohort, para desenhar um N, ou a taxa de eventos que se teria. E aí ele fez as contas, você precisava de 424 eventos, uma população de 1.200 pacientes para atingir essa expectativa aí. Todas as análises foram feitas de acordo com o intention to treat. Um N total foi de 1.255 pacientes. Uma coisa que me chamou a atenção, que se o LDL caísse abaixo de 50, parava a estatina. Uma coisa questionável. E em não dialíticos não existe isso de LDL baixo. Vários estudos mostraram segurança de LDL abaixo de 25, sem problemas nenhum. A gente tem evidência de que mamíferos não têm LDL, ou têm LDL muito baixo, nem por isso tem problemas. Tá? A gente tem estudos de pacientes que caíram muito, seja com inibidores de PCSK9, não tem. Evidência do Dallas Heart Study, que foi onde começou tudo isso, que pegou os extremos, que tem mutação intrínseca de gene de PCSK9, com LDL de 5, pessoas bem-sucedidas, com filhos, sem nenhum problema hormonal. Então isso está caindo por terra. Lógico, não é uma evidência concreta, cravada, fim de assunto, mas
a gente tem evidência de segurança, até o momento. E aqui eles decidiram suspender. E não tinha nenhum ponto que se aumentasse para tanto, aumentava a dose. Não, é a dose 20. Isso. Exato. E a gente observa que teve uma redução de LDL no paciente dialítico, caiu em torno de 40%. A gente começa a ter uma queda no placebo, porque parte desse grupo começou a receber estatina por outros motivos, o que também já deixa a gente com um pouco de cuidado na análise dos resultados. E também hoje houve uma taxa de diminuição da adesão com o tempo com a Atorva, o que de certa forma é um pouco esperado em qualquer trabalho. E o desfecho cumulativo lá, o combinadão que eu falei, a princípio não teve diferença entre Atorva e placebo. Apesar de ter diminuído bem o colesterol. Apesar de ter tido uma redução de 40% de colesterol. Quando a gente olha os dados, desfecho primário em 4 anos, 38% no grupo placebo e 37% no grupo em intervenção, sem diferença significativa entre eles. Ou seja, o que o estudo se propôs a ver foi negativo. A gente vai olhar agora os outros desfechos internos, secundários, mas a gente não tem poder para falar nada sobre eles, o único poder que a gente tinha era para falar sobre o combinadão. Não teve diferença em praticamente nada, muito questionado você colocar insuficiência cardíaca como desfecho. A gente sabe hoje, baseado no Corona e no GISC-HF, que não faz o menor sentido você dar estatina para paciente com insuficiência renal, dos estudos negativos, mas na época não tinha todo esse conhecimento. É muito fácil a gente criticar hoje, olhando o passado. Insuficiência cardíaca, eu falei o quê? Insuficiência renal? Desculpa, troquei. E o que chama atenção? Primeiro que começou a ter um aumento de AVC no grupo que recebeu estatina nesse trabalho. A gente tem uma taxa aí de AVC fatal às custas de isquêmico, 1% versus 3%. Hemorrágico, sem muita diferença. Outros AVCs, também sem grandes diferenças. É lógico que o N é muito pequeno, isso é um desfecho secundário, no máximo gerador de hipótese, mas chamou atenção. O que vai na contramão do CARDIS, que mostrou redução de AVC, do SPARKLE pós-VC, que mostrou benefício, do Eureka Trial. Mas ok. Eu falei da insuficiência cardíaca, que não era talvez o melhor desfecho a se colocar no estudo. Não houve casos de rabdomiólise, nem lesão hepática, tá? Pensando em segurança da medicação. Um paciente do grupo placebo saiu por mialgia, aumento de CPK, tá? Ele é no vulgo. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico da estatina. Você sabe que a estatina foi, baseado nela, né? Começou muito essa história, porque existe efeito placebo, o remédio não tem características farmacológicas e produz efeito por outros motivos. Existe o efeito nocebo, que o efeito não tem malefícios farmacológicos, mas o paciente sente. E na estatina existe o efeito drucebo, que é a diferença entre o que a droga produz e entre o que a galera acha que produz, entendeu? A estatina chegou a criar um conceito epidemiológico para ela. A taxa de adesão em 2 anos no grupo atorvastatina foi de 51%, placebo eles contaram também 48%. Ou seja, começou a ter perda de segmento, que acaba diminuindo o poder do estudo. Mas de qualquer forma, de acordo com os autores, em pacientes diabéticos que iniciaram hemodiálise, o uso de Atorva 20 reduz a LDL, mas não reduz o desfecho clínico. Então o 4D foi, portanto, um estudo negativo. Aí a gente começa a pensar, o aumento inesperado de AVC, será que atrapalhou o benefício da estatina? É uma possibilidade estatística, que vai contra toda a evidência prévia. O cálculo amostral foi audacioso, tomando como base estudos observacionais, aquele estudo de 93, pode ter tido um erro metodológico. Ou a via lipídica realmente não é importante na aterosclerose dialítica. Também não dá para falar que, meu Deus, estatina é tudo e sempre bom. Tem que aceitar perder às vezes. A taxa de adesão impactou no desfecho? É uma outra crítica que a gente tem que levar em conta. Ou simplesmente não funciona em dialítico, e tem a gente que advoga que a taxa de evento é tão alta no paciente dialítico que uma mudança só não seria capaz de
de reduzir desfecho duro, de tão grave que ele é. Ele é tão grave que uma mudança, por mais que tenha benefício, não vai ser capaz de demonstrar isso, pelo menos em N's factíveis. E aí foi publicado, 5 anos depois, um outro estudo com um desenho parecido, aqui com rosuvastatina, que foi o Aurora. Como que era? O objetivo era avaliar a rosuvastatina em pacientes dialíticos. Aqui não eram diabéticos, lá eram diabéticos. Pacientes dialíticos que não usavam estatina. Aqui não podia ter tomado estatina prévia, tinha que ser virgem de estatina. E qual que era o desfecho? Era um combinado de morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. A princípio, eles consideraram uma taxa de 11% ao ano, seria necessário 620 eventos, assumindo uma redução de 25% para ter um poder de 90% e uma significância de 0,05 no teste bicaudal em praticamente 4 anos. Mas, nesse interim, foi publicado o 4D, que teve aumento de AVC, e aí eles mudaram um pouco, eles assumiram um desfecho neutro para AVC e uma redução de 19% de eventos cardiovasculares e diminuíram um pouco o poder para 87%, e nessas contas aí eles estimaram 805 eventos necessários para o estudo ser válido. A gente já começa a notar uma mudança de perspectiva com relação ao desenho do trabalho de uma taxa de evento menor. Todas as análises foram feitas de acordo com o intention to treat. O número de pacientes aqui já era maior, lá era 1.255, aqui 2.773. Misturava também prevenção primária com prevenção secundária. Tempo de segmento de 3,2 anos. 370 pacientes saíram do estudo por N motivos, por transplantaram, por tiveram qualquer complicação, e a mediana de exposição à medicação foi de 2,2. Então a gente tem um tempo efetivo de droga agindo um pouco menor do que o esperado. A intervenção era Rosuva 10 ou placebo, e o baseline muito parecido com o outro. Pequenas mudanças, uma população em torno de 65 anos, galera aí com essa pressão de 13/7, em torno de 15% fumava, populações equilibradas, sem diferença entre elas. Aqui um colesterol já de base um pouco menor do que no outro, lá era em torno de 120, aqui é em torno de 100. Um LDL aqui já mais próximo da normalidade e triglicérides também. Com relação a tempo de hemodiálise, lá era tudo precoce, 8 meses, né? Aqui já é um pessoal que já dialisa faz um tempo, 3,5 anos. Tem as causas de hemodiálise, nefrosclerose, glomerulonefrite ou vasculite, diabetes, doenças turbulointersticiais, hereditárias, nessas proporções que a gente vê, mas populações bem equilibradas, não tinha diferença entre os grupos, estudos randomizados. Taxa de diabetes em torno de 24%, doença cardiovascular em torno de 40%, que eu falei que misturava prevenção primária com secundária, em torno de 6% já tinha sido revascularizado, mais ou menos metade dos pacientes tomavam AS. E vamos para os resultados. Primeiro, redução de colesterol. Mais uma vez a gente vê que funciona em termos de redução de colesterol, reduz colesterol, não tem muito o que discutir. Mas quando a gente olha escapulamar, a gente observa de novo uma perda de segmento razoável. Com 3 anos, você já tem praticamente 1/3 da população original do estudo. Tá? Queira ou não, isso acaba impactando nos desfechos. Uma coisa interessante que o Aurora traz, que ele traz lá do Júpiter, que o Júpiter percebeu que a estatina em prevenção primária não só reduz LDL, como reduz proteína C reativa, que está associado com taxa de evento cardiovascular, trazendo um dos efeitos pleotrópicos anti-inflamatórios da rosuvastatina. Aqui também, se a gente pega aqui nas colunas da esquerda está placebo, nessas azul mais escuras da direita, rosuvastatina. Você percebe que tem uma redução significativa, não tem intersecção de intervalo de confiança entre as duas colunas. Então, tem essa redução inflamatória aí da rosuvastatina. E os resultados, que é o que a gente mais quer ver. No desfecho combinado, uma taxa de evento ao ano de 9,2% no grupo de rosuvastatina, 9,5% no placebo. 0,96 cruza a unidade, sem diferença entre os grupos. A gente vai olhar os outros desfechos, morte
cardiovascular, infarto não fatal e AVC também não teve diferença entre os grupos. Aqui ele tenta dividir por subgrupos para ver se consegue encontrar algum dado que direcione o tratamento. E eu chamo a atenção aqui para doença cardiovascular, também não teve. Quando a gente olha, não teve. Todos os subgrupos cruzam unidades no seu intervalo de confiança. A gente não consegue atribuir que isso foi por acaso. Bom, limitações do estudo. Ao excluir pacientes em uso de estatina, poderia ter excluído uma população que se beneficiaria do uso da medicação. Ele mistura pacientes em prevenção primária e secundária. Na estatina a gente sabe que secundária todo mundo dá positivo, primária nem tanto. Aqui ele mistura. A taxa de evento foi menor, ele calculou 11% ao ano, deu 9,2, 9,5. Então não tem todo esse poder, esse estudo para falar o que ele falou. É uma possível crítica. Mas, independente das críticas, não teve benefício clínico, apesar de reduzir LDL e reduzir proteína C reativa. Então, somente a gente tem 2 estudos prospectivos randomizados, intervencionistas, que são negativos para o uso da estatina em pacientes dialíticos. O que vai um pouco contra toda a literatura dos não dialíticos. Ainda o pessoal insatisfeito fez mais um estudo prospectivo randomizado em 2011, que foi o SHARP. O SHARP teve um desenho um pouco diferente. O objetivo era avaliar a segurança e eficácia de redução de LDL em pacientes com doença renal crônica. Preste atenção que aqui ele não restringiu doença renal crônica dialítica. Então vai entrar pacientes não dialíticos aqui. Eu não se importava se ia ter AVC, infarto. Não, Só se ia diminuir LDL. Não, esse aqui é desfecho clínico, o SHARP. E aí eles pegaram um homem, tinha que ter uma creatina de 1,7, mulher maior que 1,5 e não podia ter doença aterosclerótica. Então aqui foi prevenção primária exclusiva, que ele não misturou. E o desfecho primário foi morte por doença coronariana, infarto não fatal, AVC não hemorrágico, AVC isquêmico e revascularização arterial. Um desfecho combinado de 4. Desfecho. E aí ele foi mais econômico, ele considerou uma taxa menor aqui, 3,7 de evento, e ele achou que precisaria de um N maior, 110, precisava 1.100 eventos em 4 anos para ter um poder de 90% de detectar uma redução de 20, com P menor que 0,01. Então foi um estudo que foi mais econômico na sua estatística e precisou, obviamente, de um N maior de pacientes. Como que foi o desenho? Teve um run-in de 6 semanas que todo mundo recebeu placebo. Todo mundo, só para ver se o paciente ia conseguir encarar esse estudo. E aí depois ele dividiu em 3 grupos. Um grupo ficou com placebo, com 4.000 pacientes. Outro grupo ficou com simvastatina e ezetimiba, 4.000 pacientes. E um meio grupo ficou só com simvastatina. Por um ano. O objetivo era ver se o ezetimiba ia ter algum problema renal, já que era uma medicação nova que estava sendo introduzida no contexto do paciente dialítico. Já tinha estudos sem diálise e eles queriam ver. E não tendo problema, esse grupo da simvastatina do meio aqui, ia metade para lá, metade para cá, e tocava o estudo. Como que era essa população? Uma população 15% de doença vascular periférica, mas aqui ele considera até trombose prévia, não dá para falar que entrou paciente com arterial periférico, um pouco estranho isso quando você vai olhar os dados suplementares do estudo, 23% de pacientes diabéticos, média de 62 anos, pressões parecidas, aqui ele traz o LDL em milimol. 1 milimol corresponde a 38,6 miligramas por decilitro de colesterol. Dá mais ou menos em torno de 100 e poucos de LDL aqui, tá? Então, nada muito diferente do que vinha sendo apresentado até então, e mais uma vez, as populações eram equilibradas. O que eu queria chamar a atenção é que 33% estava em diálise. E 67% não estava em diálise. A gente estava falando até agora de estudos dialíticos. Vamos continuar. Aqui, a taxa de
de redução de colesterol no grupo simvastatina com ezetimiba vai caindo ao longo do tempo, mostrando que começa a ter falha de adesão no segmento do paciente, e vai caindo também no placebo, uma vez que eles vão começando a tomar estatina por outros motivos. Quando eles tomavam estatina, não saía do estudo, continuava. Todas as análises foram feitas de acordo com a intenção de tratar. Tá? E qual que foi o desfecho do estudo? Eu pulei o slide, mas teve redução de LDL, como os outros mostrou. Quando a gente olha o desfecho combinado, que é para isso que tem poder o estudo de avaliar, teve benefício. Então a gente tem um estudo positivo. Um hazard ratio de 0,83, não cruza a unidade, com P significativo. Quando a gente tenta olhar os desfechos secundários, eventos coronarianos não deu, com relação a AVC isquêmico teve redução, contrário do 4D que estourou AVC, e revascularização, não valia revascularização de sítio de acesso vascular aqui, era qualquer revascularização arterial coronariana, podia ser, teve benefício. Lembrando que esses benefícios é análise de desfecho secundário, então a gente não tem poder para falar nada, só são geradores de hipótese. E eles também, nessas análises de subgrupos, eles dividiram os pacientes dialíticos e não dialíticos. A princípio, sugere-se que nos não dialíticos tenha benefício. A gente olha aqui, ó, not on dialysis teve benefício e quem está em diálise não teve benefício. Só que, mais uma vez, a gente não consegue falar que isso é verdade. Tá? No máximo, gerador de hipóteses. E sobre evento adverso, quando a gente olha um por um, não teve aumento de complicação com simvastatina. Mialgia, dá na trave, ó. Muscle pain, não tem. Olha lá, 21% no grupo statina, 20% no grupo placebo. Um P de 0,53. Não teve. Não é que mentira. Era duplo cego o estudo. Nem o paciente, nem o médico sabia o que estava tomando, entendeu? Você vê como que é essa questão da estatina e de dor muscular. Entendeu? Que a galera reporta. Não teve aumento de transaminases, não teve hepatite, teve uma pancreatite não biliar, teve mais pancreatite não biliar que deu diferença, mas foi pior placebo, sabe? Que faz o menor sentido. Estatina protege contra pancreatite, nada a ver. Tá? Mas não teve aumento de efeito adverso. Aí esse estudo, assim, eu vou colocar esse slide, mas ele também foi meio audacioso em querer juntar 4 trabalhos de estatina, o 4D que a gente falou, a Aurora, e tem o Alert Trial, só que o Alert não foi em dialítico, foi em paciente transplantado. Tá? E olhar se tem redução desses 4 em desfecho aqui, infarto não fatal. Ele não pegou um por um dos pacientes para fazer essa meta-análise, ele pegou o resultado final. Toda vez que você pega o resultado final de um trabalho para fazer isso, você está sujeito a altos níveis de vieses, então você não consegue tomar isso ao pé da letra e falar, não, então reduz infarto. Calma. Talvez reduza, não sabemos. Tá? Mas teve redução, e aí ele compara com os outros 23 trials de estatina, que despencou redução, o intervalo de confiança é pequeno, inclusive, quando você olha o diagrama, o diamante. Teria possível uma redução de revascularização coronária, uso de estatina. Com relação ao AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, sem diferença entre estatina e não estatina. E aí, nessa bagunça toda, a Cochrane resolveu entrar e falou, vamos fazer uma revisão sistemática de tudo que tem na literatura, tá? E eles pegaram todos os trials, descreveram taxa de vieses que tem neles, e eles ficaram mais focados nesses mesmos que eu apresentei. Em alguns momentos vai entrar outros trabalhos, todos muito menores com relação a eles, tá? E a conclusão dos autores foi o seguinte, estatina tem pouco ou nenhum efeito em mortalidade ou desfecho cardiovascular maior em adultos em hemodiálise, e não deve ser recomendada de rotina para a prevenção de eventos cardiovasculares nessa população. A evidência não é capaz de afirmar se a estatina deve ser interrompida
se o paciente começa a hemodiálise. Ou seja, o paciente estava tomando estatina, entrou em diálise e aí não tem benefício, tira, não tira. Por enquanto não tira, não tem evidência de que seja necessário retirar. Também não tem evidência de malefício da estatina nessa população, né, porque não tem benefício, também faz mal, entendeu? E eles falam que ainda precisa de estudos maiores para avaliar o impacto clínico de estatina nessa população. E aqui eles trazem os resultados de, por exemplo, nesse Major Cardiovascular Events, eventos cardiovasculares maiores, que são basicamente esses 4 que eu falei, mais um outro menor, não teve diferença. Mortalidade, 3 estudos que eles incluíram, não teve diferença. Mortalidade cardiovascular, não teve. Infarto fatal, não fatal, não teve. AVC, não teve. Elevação de CPK, não teve. Elevação de enzima hepática, não teve, ou seja, todos os resultados, o intervalo de confiança está incluso a unidade, então a gente não consegue afirmar nada. E o último estudo que eu vi foi um estudo de 2018. Foi um estudo americano, que eles pegaram do banco de dados deles, lá dos Veterans, e pegou a população que estava em hemodiálise, usava estatina, e aí ele comparou quem suspendeu estatina e quem continuou estatina, com relação à mortalidade. Eram 14 mil pacientes, 12 mil continuaram, 2 mil pararam estatina. E foi avaliando a mortalidade de acordo com o database deles, com a base de dados deles. E observou que quem interrompeu estatina teve uma mortalidade maior do que quem continuou estatina. Claro, não foi um estudo randomizado, portanto as populações não são equiparadas, tá? Isso, mais uma vez, estou cansado de falar, isso é um estudo gerador de hipóteses, a gente não consegue levar isso ao pé da letra, tá? Quais são as recomendações? O que a Cadigo fala? Agora vai começar a nossa aula. Eu sei que vocês são tarados na Cadigo. A aula começa agora, tá? Tudo que ele falou não vale nada. Agora vem a nossa parte. A Cadigo fala que em adultos que têm doença renal crônica e faz diálise, eles sugerem, eles não afirmam, eles sugerem que estatina e ezetimiba não deve ser iniciado. 2A. E em quem já estava tomando, ele sugere que continue. 2C de indicação. O que a ESC, que é a Diretriz Europeia de Cardiologia, fala? Quem não tem doença renal, estadio 3 a 5 e não está em hemodiálise, grau 1, nível A de indicação de iniciar estatina. Em pacientes que já estão em uso de estatina e começaram a hemodiálise, 2A de indicação, nível C de evidência, opinião de especialista. Tá? Em pacientes que estão em diálise e que não tem esse ASCVD, é doença aterosclerótica clínica, isso a gente traduz como infarto, AVC, doença arterial obstrutiva periférica ou placa não obstrutiva maior que 50%, não deve começar a estatina. Mas, em termos de muro, ninguém fala, e o paciente que já está em prevenção secundária, o que você faz? A gente não tem essa resposta na literatura. Como que é a nossa casuística aqui? Aqui a gente tem 45 pacientes em uso de estatina. Eu consegui analisar a TGP deles, deu 17,6 a média. E um colesterol médio de 150. Total. E tem 32 pacientes que não usam estatina, TGP de 18, igual, e uma média de colesterol igual, 149, tá? Ah, a estatina faz efeito? Não, não é, às vezes tinha colesterol pior, por isso que baixou. Tá. E a gente consegue extrair, assim, desses trabalhos que eu mostrei aqui, tudo mais. Trata-se de uma população de alto risco, isso a gente não tem dúvida. O paciente dialítico ele tem uma alta taxa de evento. E a aterosclerose, nesses pacientes,
talvez seja mediada não só, principalmente por outros fatores, como calcificação acelerada, tem impacto em doença cardiovascular, aumento de tônus adrenérgico, aumento de estresse oxidativo, um estado protrombótico próprio deles, e inflamação crônica, a gente sabe que tem a ver com aterosclerose. Mas a veia lipídica não seja o forte nesse grupo de pacientes. A estatina, se tiver efeito, não é tão expressivo quanto em pacientes não dialíticos. Eu, de verdade, sinceramente, imagina que surge um trial com um N absurdo, tempo de segmento absurdo de pacientes. Não acho que vai ter uma redução absurda, vai mudar, agora é ótima a estatina. Ela pode ter efeito, e talvez o efeito dela seja minimizado por ser um doente de muito alto risco, tá? Mas que a gente corre risco de ter um efeito pequeno ou não ter efeito da estatina nesse grupo de pacientes. Em todos os estudos foram excluídos pacientes com dislipidemia importante. Ninguém aceitou LDL maior que 190. Então, a estatina não faz efeito, não vou prescrever. Também não precisa ser xiita, entendeu? O paciente que tem dislipidemia aumentada foi excluído do trabalho. Você não consegue falar para ele que não tem benefício. O mesmo a gente fala em prevenção secundária. A gente sabe que o paciente que infartou, que teve AVC, ele tem mais taxa de ter um novo evento cardiovascular. Isso é sabido. Então quer dizer que o paciente que infartou dialítico, você não vai dar estatina? Não tem estudo provando isso. Não tem estudo provando que pular de paraquedas reduz mortalidade. Pular paraquedas, entendeu? Então precisa ter um pouco de, talvez, de bom senso. Não sei se a gente está fazendo a melhor prática médica, mas a gente tenta.